Olá, para quem não me conhece, eu sou a Karen, eu sou advogada trabalhista, eu sou advogada do Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região e também advogada da Contrasp, Confederação Nacional de Trabalhadores em Segurança Privada, que tem sede em Brasília. Eu estou passando aqui para a gente tratar de forma objetiva acerca daquela decisão que foi prolatada pelo STF na data de ontem, em sede de julgamento de ADI de número 5766, que declarou pela inconstitucionalidade daqueles dispositivos trazidos pela reforma trabalhista lá em 2017, que possibilitava a condenação do trabalhador no pagamento dos honorários de sucumbência e honorários periciais. Mas o que de fato foi trazido pelos ministros do STF na decisão que foi prolatada ontem em sede de julgamento dessa ADI? Ao verificarmos a decisão, conseguimos constatar que houve a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 790b caput da CLT. Esse artigo diz o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, para aquele trabalhador que ingressasse com uma demanda judicial e um dos seus pedidos necessitasse da realização de uma perícia técnica para que fosse instruído e após a realização dessa perícia técnica o seu pedido fosse improcedente, ele seria condenado ao pagamento dos honorários periciais daquele profissional, ainda que ele fosse beneficiário da justiça gratuita. Então, esse dispositivo foi declarado como inconstitucional pelo STF na data de ontem. Então, o trabalhador não poderá mais ser responsabilizado no pagamento desses honorários periciais. Outro ponto trazido nessa decisão foi a declaração de inconstitucionalidade também do artigo 790b, parágrafo 4º da CLT. Esse dispositivo diz que somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida neste caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, naqueles casos em que o trabalhador ingressar com uma demanda judicial e for necessária a realização de uma perícia técnica e o seu pedido for improcedente e ele não obtiver nenhuma vantagem econômica nem nesse processo e nem em qualquer outro processo que esteja tramitando na Justiça do Trabalho, aí sim a União seria responsabilizada. Do contrário, se o trabalhador tivesse obtido alguma vantagem econômica nesse processo em relação a outros pedidos ou em outros processos judiciais que eventualmente estivessem tramitando em outras varas de trabalho, ele seria, compensado de forma automática desses créditos. Então, o que o trabalhador viesse a receber já seria direcionado para o pagamento desses profissionais que realizaram essa perícia técnica. Outro ponto trazido na decisão do STF, na data de ontem, foi a declaração de inconstitucionalidade também do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, que diz o seguinte: vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, após esse prazo, tais obrigações do beneficiário. O que isso quer dizer? Se o trabalhador eventualmente tivesse direito a receber algum crédito em relação a esse processo ou qualquer outro processo que estivesse tramitando na Justiça do Trabalho, esses créditos seriam abatidos da condenação da sucumbência que ele sofreu e, eventualmente, se não houvesse nenhum crédito a receber nesse processo ou qualquer outro processo que estivesse tramitando na Justiça do Trabalho, esses créditos ficariam na condição suspensiva e o advogado, o credor, teria um prazo de 2 anos para buscar uma alteração na condição financeira do trabalhador
que possibilitasse a execução desses honorários. Então, se o trabalhador viesse a receber algum valor, tivesse algum pedido procedente nesse processo e fosse seu direito receber algum valor, esse valor seria abatido de forma automática na condenação dos honorários de sucumbência que ele sofreu em relação aos pedidos que ele perdeu, e as demais verbas em relação a essa sucumbência que ficasse pendente, o advogado, no caso o credor, teria o prazo aí de 2 anos para fazer essa execução, mas teria que comprovar a alteração da situação econômica do trabalhador para deixar de ser pobre na acepção jurídica do termo. Então, esse dispositivo foi declarado como inconstitucional também pelo STF na data de ontem. Então, aquele trabalhador que ingressou com demanda trabalhista e perdeu uns pontos e ganhou outros, não vai mais poder ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, ainda que ele venha a receber algum crédito nessa demanda trabalhista. Essa foi a análise de forma objetiva que nós fizemos em relação à decisão que foi prolatada ontem pelo STF, em sede de julgamento da ADI 5766, e conseguimos verificar muitos benefícios trazidos aos trabalhadores, à nossa categoria, quanto à impossibilidade agora de o trabalhador ser condenado no pagamento de sucumbência e honorários periciais. Nós devemos aguardar agora a modulação dos efeitos, que vai determinar a partir de quando essa decisão deve ser implementada, se será a partir da promulgação da reforma trabalhista que aconteceu lá em 2017, ou se vai ser a partir da publicação da decisão para frente. Sendo assim, vamos aguardar as próximas tramitações para a finalização desse julgamento, e qualquer novidade entraremos em contato através dos nossos canais de comunicação. Muito obrigada e até!